Bem, na aula passada nós estávamos falando sobre micro-organismos, e nós estávamos falando sobre vírus. Paramos, se eu não me engano, na página 107, né? Antes de corrigir a atividade, eu queria dar continuidade com relação aos pontos principais, né, de algumas doenças transmitidas por vírus. E no decorrer aí dos comentários, vocês podem fazer as perguntas de vocês, tirar alguma dúvida e depois a gente faz a correção, certo? Pois bem, pegando aí o livro na página 107, página 107, tá? Na página 107, nós paramos aí, na parte que fala sobre outras viroses. Nós tínhamos falado a respeito da catapora, né? A catapora é um vírus, também conhecido como varicela. É uma doença contagiosa, caracterizada por febre alta e algumas bolhas pelo corpo, algumas bolhas na pele. Essas bolhas, elas podem inflamar, elas coçam, né? Devido à febre, dá aquela sensação de temperatura alta, né? De corpo quente, enfim. Enfim, é um vírus que é bastante contagioso e é transmitido através do contato. Na aula passada, até algum colega disse, tia, meu primo teve, eu estava no mesmo ambiente que ele, na mesma casa que ele, e eu não tive. Geralmente, quando isso acontece, é por quê? Porque a nossa imunidade, ela está elevada, né? O que significa isso? O nosso corpo, ele possui defesa com relação a esse vírus, né? Então, o fato de você ter tido contato e não ter pego a catapora, significa dizer que seu organismo ele estava com a imunidade mais elevada, alta. Então, por isso que você não teve catapora, tá? Alguma coisa a perguntar? Não, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Já se ele tiver com a imunidade baixa, ele ia largar? Ia largar? É isso, Raíssa? Ia pegar. Sim, com certeza. Quando você está com a imunidade baixa, significa dizer que seu organismo, as defesas do seu organismo, elas estão baixas. Então, você fica sujeito a pegar este vírus com mais facilidade. Por quê? Porque esse vírus é transmitido através do contato. Contato com a pessoa que está contaminada. Esse contato, se você estiver com a imunidade baixa, então rapidinho você pode contrair esse vírus. Mesmo se a pessoa tiver pego catapora? Pois é. Acontece o seguinte. Antigamente eu ouvia muito falar que quem teve catapora só tinha catapora uma vez. Porém, algum dos coleguinhas levantou essa questão. Não, tia, eu acho que tem a possibilidade de haver uma segunda vez a pessoa com catapora. Acho que vocês estão acompanhando aí na página 107, onde tem o Você Sabia, onde tem aí a herpes, que é causada justamente pela reativação desse vírus, o vírus aí da varicela, o vírus da catapora, tá? Então, existem pessoas que mantêm esse vírus ele fica inativo por um tempo, até ele vir a acarretar uma infecção. Observe aí no Você Sabia. Certo, Patrícia? Respondi? Pois é, então, acontece desse vírus ele ficar por um período inativo, até ele se manifestar. E assim, mostrar sua infecção, né, no caso. Então, a catapora, como nós já tínhamos falado, é marcada. Seus sintomas são febre alta, bolhas pelo corpo, tá? Pela pele, e essas bolhas, elas provocam coceira. Hoje em dia, já existe vacina contra a catapora, então a pessoa já pode ser vacinada contra a catapora, né? Então, é uma forma de prevenção. Além disso, qual outra forma de cuidado? Não compartilhar objetos, utensílios, né?
a gente deve evitar isso aí. Não haver o compartilhamento de utensílios, de coisas que são de uso pessoal, tá? A próxima virose que vem falando aí é a respeito da cachumba, né? A cachumba também é uma virose contagiosa. Ela é transmitida pelo contato. A cachumba... Tia, saindo totalmente do assunto, tem como pegar chikungunya 2 vezes? Bem, acho que é chikungunya, né? Com relação à chikungunya, eu não conheço nenhum caso de quem pegou 2 vezes. Porém, a chikungunya, apesar de eu não ter tido, a chikungunya é como se ela se renovasse, né? Então, por isso que existem pessoas que sentem dores nas articulações e aquelas dores, elas passam a se renovar, né? Eu peguei, já teve, Raikkonen? Pois é, então, assim, a chikungunya não é que você vai ter 2 vezes, porém, corre o risco de ser renovada, né? Alguns sintomas acabam que você sente novamente. Dizem, as pessoas, tanto que as pessoas... A doença raiva também dá em humanos? É isso, Ig? Doença raiva também dá em humanos? Sim. A raiva, nós vamos ver mais à frente, ela pode ser transmitida tanto pelo cachorro, como gato ou pelo morcego, tá? Só que também existe aí a vacinação, no caso, quem cria cachorro, gatos, esses animais que a gente tem como domésticos, né, que nós criamos em casa, eles podem ser vacinados e podem ficar imunes. Minha tia renovou 3 vezes e ainda fica tendo. Os sintomas da chikungunya Paula? Deve ser, né? Sintomas da chikungunya. Pois é. Quem teve chikungunya, como eu disse, acaba que esses sintomas eles ficam se renovando, né? Então, as dores nas articulações acabam aparecendo novamente, e, e inchaços também, né? Então, isso daí acaba se renovando, acaba aparecendo novamente, tá? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, a cachumba, como eu já tinha falado para vocês, transmitida pelo contato. Cada um desses vírus, eles acabam atacando um dos sistemas, então a cachumba, ela acaba atacando as glândulas salivares, né? Por isso que a pessoa sente dificuldade ao engolir. Por quê? Porque provoca o inchaço, tá? Provoca o inchaço do que nós chamamos de parótida, né? Parótida, que é uma glândula que nós temos e ela pode afetar tanto os homens como as mulheres. No caso, os homens pode afetar como? Essas glândulas, elas podem afetar, ou melhor, deixa eu ver só aqui. Essas glândulas não. A cachumba, ela pode afetar as glândulas nos homens dos testículos, causando a orquite, que é uma inflamação que pode causar até a infertilidade nos homens, tá? E nas mulheres ela também afeta as glândulas, certo? Quais são os sintomas aí da cachumba? O inchaço dessas glândulas, febre, a questão da indisposição e dificuldade de engolir. Por quê? Porque ela ataca essas glândulas aqui, ó, no nosso pescoço, ok? Então, a cachumba, quando a pessoa está com cachumba, o recomendado é que ela tenha repouso, podemos dizer um repouso absoluto, ela tome alguns medicamentos para poder controlar a questão da febre, né? Poder baixar a febre, manter a temperatura corporal adequada. E também para aliviar. E também para aliviar as dores, né? Porque também incomoda. Então, a cachumba ela é tratada dessa forma, com alguns cuidados. Apesar de hoje em dia a gente mal ouve falar que uma pessoa está com cachumba, né? Porém, o tratamento é esse, é repouso absoluto, medicamentos para poder controlar a febre e aliviar as dores também que a pessoa passa a sentir, tá? Passando aí a folhinha,
página 108, dando continuidade, a gente tem a questão da poliomielite, né? A poliomielite, hoje em dia, ela é tratada com vacinação. As crianças, elas recebem a vacinação, a vacina chamada SAVE, justamente por quê? Porque foi Albert Save que descobriu e criou essa vacina da poliomielite, tá? A poliomielite é uma doença que atinge o sistema nervoso, por isso que ela causa o que nós chamamos de paralisia infantil, certo? Ela atinge o sistema nervoso. Sua transmissão é transmitida pelo ar, pelo contato com secreções de um indivíduo contaminado, lógico, infectado, ou pelo consumo de água e alimentos contaminados, tá? Durante um longo período, Albert Sabin ele foi pesquisando e descobriu uma vacina que fosse não injetável. Essa vacina é uma vacina de uso oral, uma vacina oral. E hoje em dia podemos dizer que aqui no Brasil não existe mais crianças com paralisia infantil. Podemos dizer que ela já foi erradicada, tá? Alguma coisa? Zé Gotinha? Isso, Zé Gotinha. Não, né? Então, continuando. A próxima que nós temos aí é falando a respeito da febre amarela. Já a febre amarela, ela pode atingir vários órgãos, né? Ela é transmitida pelo mosquito. O mosquito aí, ele pica a pessoa e infecciona, no caso, infecta a pessoa, né? Existe vacina contra a febre amarela, mas um dos cuidados que a gente pode tomar é usar repelente. Você pode usar repelente para evitar a picada do mosquito. Agora, no caso, se você for fazer uma viagem para uma região onde tem a possibilidade, um índice de pessoas contaminadas com febre amarela ou de mosquito transmissor de febre amarela, recomenda-se que você passe a um posto de saúde e tome a vacina, tá? No caso de uma viagem. Se eu não me engano, essa vacina da febre amarela, ela tem podemos dizer assim, uma validade em média de 8 anos de blindagem, tá? A pessoa que toma a vacina contra a febre amarela, ela tem aí uma blindagem de até 8 anos, pelo menos 8 anos, tá? Para não vir a adquirir esse vírus transmitido pelo mosquito, certo? Quais são aí a forma de transmissão? Já falei para vocês. É através do mosquito, inclusive o Aedes aegypti também é transmissor, tá? O mosquito da dengue também ele pode transmitir aí a febre amarela. E outro mosquito tem até aí, o Sabetes, né? Também é outro mosquito que é o transmissor da febre amarela. Quais são os seus sintomas? Febre alta, calafrios, dor de cabeça e dores musculares também, além de comprometer o funcionamento dos rins, do fígado e causar hemorragia. Em alguns casos, causa hemorragia, tá? Como eu já falei para vocês, a prevenção é o seguinte: o uso de repelente e a vacina, no caso, se você for fazer alguma viagem, tá? Mas o comum é o uso de repelente. Assim também como o mosquito da dengue, causador aí de várias doenças, a gente usa o repelente, que é uma forma de prevenção. Alguma coisa, Riquelme? Não, né? Certo? Esses são os sintomas aí da febre amarela. Qual é o tratamento, no caso, uma pessoa que já está com a febre amarela? Ele precisa de cuidados hospitalares. A pessoa ela precisa de um acompanhamento médico, então ela precisa de cuidados hospitalares, porque o médico tem que ficar verificando a questão da temperatura, que é febre muito alta, as dores também, tanto dores musculares como a dor de cabeça, tá? Então, ele tem que ficar sobre esses cuidados hospitalares, mesmo porque pode causar hemorragia, né? Uma observação, né, que tem até mencionado aí no livrinho de vocês, não sei se vocês leram. Os macacos, eles são os principais hospedeiros, né, desse vírus. Como funciona aí essa vacina?
A vacina da febre amarela, ela estimula o próprio organismo a produzir anticorpos que não deixam a febre amarela se instalar. Mesmo se o vírus entrar em contato com a pessoa. No caso, a pessoa que toma a vacina, esta vacina ela vai estimular seu organismo, o seu corpo, a produzir anticorpos que ele não vão deixar o vírus entrar em contato com a pessoa, tá? Como eu já tinha falado para vocês, essa vacina ela vai prevenir aí por uma média de pelo menos 8 anos, tá? Como eu já usei até a palavra, de blindagem com relação aí à febre amarela, ok? Alguma pergunta? Quem produziu a vacina da febre amarela? Boa pergunta, não vou te dever porque eu vou olhar para ti. Rapidinho. É comum as pessoas que viajam para a região norte, por exemplo, para a região norte, elas tomarem a vacina da febre amarela, pela questão da presença de mosquitos naquela região, tá? Estou dando uma olhadinha aqui para poder te responder, Raíssa. Porém, não tem um nome específico de uma pessoa. Apenas vem falando que essa vacina ela foi produzida no Instituto Fiocruz, tá? Aqui no Brasil. Mas não tem um nome específico de uma pessoa que tenha descoberto essa vacina. Só diz o nome do instituto, tá? Sim, Maria Barreto. Respondendo a ti, Maria, é transmitido pelo mosquito. Na época em que estavam construindo a estrada de ferro Madeira Marmoré, se eu não me engano, que liga as regiões até a região norte, muitos trabalhadores morreram com malária, tá? Só um minutinho. Respondendo o Riquelme, né? No caso aí, a vacina do sarampo. Hoje em dia já temos vacina contra o sarampo, né? Graças a Deus. Porém, ela foi descoberta aí por um árabe. Vou até escrever porque eu não sei pronunciar o nome do homem. Tá? Entendeu aí, Riquelme? Porque essa vacina, ela foi, como todas as outras, ela foi testada durante muito tempo, mas ela só foi mesmo, podemos dizer assim, aprovada no século XX, meados de 1960, 63, tá? Pois é, cada nome estranho, né? Esquisito. Ok, vamos continuar, né? Então, a poliomielite, como eu já tinha falado para vocês, ou melhor, parei na febre amarela, né? Desculpa. Febre amarela, certo. A febre amarela, como eu já tinha falado para vocês, ela, hoje em dia, existe vacina e existe essa outra forma de você se prevenir, tá? Com relação aí à próxima doença que tem mencionado no nosso livro, a respeito da raiva, a raiva, como eu já tinha falado para vocês, ela é transmitida pela saliva, tanto de cães, gatos e também por morcegos, tá? Ela é transmitida dessa forma. No caso aí, uma pessoa que tenha sido mordida
por um cachorro, ela geralmente é observado o comportamento do cachorro por alguns dias, para que ela possa iniciar, um tratamento, um acompanhamento. Página, Iego, 109, tá? Para que ela possa iniciar um tratamento. Como eu já tinha falado para vocês, hoje em dia já existem vacinas para esses animais, então, sempre tem as campanhas de vacinação para que esses bichos eles possam ser vacinados e assim evitar que ele transmitam raiva para o humano, porque pode ser transmitida para o humano, tá? E como eu já tinha falado, o que é que acontece? A pessoa, ao ser mordida por um animal, ela deve higienizar o local, lavar com bastante água e sabão. Quais os sintomas de que, Raikkonen? Ah, sim. Os sintomas da raiva, geralmente a pessoa, quando no caso, o animal, ele demonstra um comportamento diferenciado, por isso que falam da raiva, a boca começa a espumar, né? A sair uma secreção. E é na pessoa da mesma forma. Ela começa a ter sintomas como esta como é que, de colocar uma secreção, de ter febre, ter mal-estar, tá? Só que isso daí também vai ser observado. Porém, ela já inicia logo um esquema de vacinação quando ela sofre, no caso, quando ela é mordida por um animal, ela já inicia logo um esquema de vacinação. Esse animal, ao ser observado durante um período de 10 dias, se não for percebido nenhuma diferença no comportamento do animal, ou se ele tiver a sua carteira de vacinação em dias, não há necessidade de continuar o esquema de vacinação. Então, ele já é interrompido na segunda dose, tá? Alguma coisa, Raikkonen? Não? Posso continuar, né? Só pontuando aí a parte principal. Ok. Aí nós temos aí, a próxima é a rubéola. Rubéola também é transmitida por um vírus. Seus sintomas assemelham-se aos da gripe, né? Porém, ela apresenta umas manchas na pele também, certo? A rubéola, ela se apresenta... Os sintomas dela é bem próximo, bem parecidos com o da gripe. Porém, aparecem manchas pelo corpo e ela pode ser transmitida pelo paciente infectado. Uma pessoa infectada, ela pode transmitir a outra, tá? Contato com pessoas infectadas. A forma de prevenção contra a rubéola, através de vacina também, tá? Existe vacinação aí para evitar que você venha a contrair rubéola, venha a ter rubéola. No caso, as grávidas, por exemplo, elas tomam a vacina contra a rubéola, tá? Isso para evitar que elas venham a ter rubéola e assim possa dar uma má formação do seu feto. Sarampo. Sarampo também é outra doença que nós temos, que é contagiosa e é pega por secreções, tá? Secreções expelidas. Quais são os sintomas? Assim como os outros, febre alta, né? E conjuntivite, além das manchas avermelhadas pelo corpo também. Hoje em dia também já existe a vacina para o sarampo. A pessoa ela é vacinada, a criança, no caso, geralmente quando nós somos crianças, essas vacinas são colocadas em dia. Qual é o tratamento? O tratamento aí, no caso, é repouso. Por quê? Porque se vocês observarem, a maioria desses vírus, tem como sintoma febre alta. Então, você tem que hidratar bastante seu corpo, tem que tentar controlar a febre, né? Manter a temperatura corporal, que no caso, a nossa temperatura, o ideal é entre 36 a 37 graus. Então, você tem que tentar manter a temperatura do seu corpo. E repouso, né? No caso aí do sarampo é repouso. Você tem que ter o repouso e tentar controlar aí a febre. Isso durante um certo período, durante alguns dias até você se recuperar. Ok?
pode ter a possibilidade de morte? Pode. Por que não? Você não controlar a febre, há uma possibilidade, tá? Apesar de hoje em dia não ser tão comum, mas pode causar a morte sim. Vocês observarem, a maioria dessas doenças, elas provocam febre alta. Então, a febre, se você não controlar, ela pode causar a morte. Venha causar a morte. A próxima doença que nós temos aí é a varíola. A varíola, no caso aí, aparece na sua pele bolhas, só que essas bolhas são bolhas de pus, né? Que nós chamamos também de pústulas, tá? Essas bolhas de pus aparecem no seu corpo, é sinal é sinal do vírus da varíola, certo? Como ela é transmitida? Ela é transmitida pela saliva de pessoas contaminadas. A pessoa pode transmitir através da saliva. Hoje em dia também existe aí uma vacina contra a varíola. Tio, sarampo pode levar à morte? Pode. Pode, sarampo pode levar à morte, como eu já tinha falado. Todos esses vírus que nós vimos até agora, eles apresentam febre alta, como um dos sintomas. Então, todos esses vírus podem causar a morte se você não tiver os cuidados necessários. Então, é por isso que cada um tem os tratamentos. Seja repouso, seja controle da temperatura corporal, seja tratamento hospitalar, ou seja, você tem que ser acompanhado pelo médico, tá? Então, qualquer um desses vírus aí, se você não tiver os cuidados necessários, pode levar você à morte, tá, Pablo? Próxima aí, página seguinte, na página 110, nós temos aí, deixa eu só olhar aqui uma coisa. Pronto, na página 110, nós temos aí, falando a respeito da hepatite. A hepatite já é um vírus que ataca o fígado, né? Então, nós temos 3 tipos de hepatite. Nós temos a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C, certo? Todas elas atacam o fígado. Quais são os sintomas? Um dos sintomas mais comuns que a gente pode associar à hepatite é a coloração do nosso olho, da nossa pele, tá? Pessoas que têm problemas de fígado, elas ficam com a coloração da pele amarelada. O olho, o glóbulo branco do olho fica também amarelado, tá? Isso, Walter, a coloração amarelada do olho. Só que quando o paciente já vem demonstrar essa coloração amarelada do olho, significa dizer que ele já está num estágio bem avançado da hepatite, certo? Tanto do olho como da pele, ele já está um estágio avançado. Os sintomas, voltando a falar, a pele amarelada, olhos amarelados, vômito, febre, dá dor também de cabeça e dor nos músculos. A pessoa pode sentir dor nos músculos e dor de cabeça, além de outros sintomas que ela pode também vir a manifestar, tá? A hepatite A, por exemplo, ela afeta o fígado. Ela causa sintomas parecidos com o da gripe, mas ela pode ser transmitida tanto pela água como por alimentos, tá? Essa hepatite, a hepatite tipo A, ela pode ser transmitida tanto pelo contato com água contaminada como por alimentos, certo? Já a hepatite B é causada pelo vírus da hepatite, lógico, da hepatite B, possui já uma vacina, já existe vacina para hepatite, e os sintomas são mal-estar, fadiga, perda de apetite, cansaço, tá? Como é que ela pode ser transmitida? Essa hepatite B, ela pode ser transmitida pelo contato com sangue contaminado, certo? Sangue contaminado ou secreções corporais de pessoas contaminadas. Ok? A hepatite C, por exemplo, a hepatite C também, ela ataca o fígado, porém ela é transmitida pelo sangue contaminado e pode não apresentar sintomas. Já a hepatite C, a pessoa pode ter a hepatite C, mas ela não obrigatoriamente já demonstra seus sintomas, apresenta seus sintomas, tá? Alguma coisa até aí? Ok. Não, não, ok. Qual o tratamento? Como eu já tinha falado para vocês, o tratamento da hepatite é através de vacina. Porém, essa vacina é apenas para o tipo A e B. O tipo C ainda não,
não existe uma vacina específica para o tipo C. E o tipo C é aquela que é transmitida pelo sangue contaminado, tá? Eu já acabei de falar para vocês. Tanto ela é transmitida pelo sangue contaminado e ela também não é obrigatoriamente, não precisa apresentar sintomas, tá? O paciente não precisa apresentar sintomas. Quais os cuidados? Os cuidados são os seguintes. Você tem que tentar evitar ter contato com secreções, contato, no caso, que pode ser transmitido também sexualmente, então você tem que evitar contato sexual desprotegido. No caso aí do contato sexual, é para questão da transmissão da hepatite B, certo? Do tipo B. Evitar compartilhar seringas, materiais cirúrgicos. Por exemplo, a pessoa pode ser contaminada até mesmo ao fazer uma tatuagem, tá? Alguma coisa? Por enquanto, não. João Mariano? Não, né? Ok. E por último, nós temos aí o papiloma vírus humano, ou conhecido como HPV, né? Nos últimos anos até vem havendo campanhas relacionadas aí ao HPV para vacinação. Existe tanto vacinação para os meninos como para as meninas também. Só que pelo SUS é mais comum a gente observar a vacinação para as meninas. O que é que acontece aí no papiloma vírus humano? Atinge a pele, no caso aí a mucosa da vagina, no colo do útero e no pênis. Pode causar o quê? Verrugas genitais ou permanecer sem sintomas. Algumas pessoas demonstram sintoma, outras não demonstram, tá? No caso, quem apresentam sintomas, apresentam justamente essas verrugas genitais. São os sintomas no caso aí são mais comuns, mais perceptíveis nas mulheres do que nos homens. Quais os cuidados? A vacinação. E no caso aí, a pessoa que já tem vida sexual ativa, ela tem que usar preservativos. Caso a pessoa já tenha o HPV, que método ela deve buscar para tratar? Há tratamentos feitos com pomadas ou cauterização. Porém, esses tratamentos, tanto com pomada como cauterização, são tratamentos que são feitos com acompanhamento médico, através do médico, tá? A pessoa não pode realizar a cauterização, por exemplo, em casa. Ela é feita com auxílio de um médico. O médico é que faz isso aí, certo? Ok? Acho que sim, né? Ninguém perguntou nada. Então, acho que tá ok. Como eu já tinha falado para vocês, existe a vacina aí para o HPV, né? E essa vacina, ela é renovada. Na rede privada, ela pode ser tomada a partir de 9 anos até 26 anos. Porém, na rede pública, o esquema de vacinação é outro, né? Se eu não me engano, até 13 anos. Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta. Agora, pegando aí a atividade na página 111, para que a gente possa corrigir. Só um minutinho que eu não acompanhei aqui os comentários. Desculpa, eu não estava acompanhando aqui os comentários. A Raíssa colocou aqui que ela me perguntou quais os cuidados do HPV. Como eu já tinha falado, a pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela precisa usar preservativos, tá? Então, é uma das formas de prevenção, de cuidado, além da vacinação.
Respondi, Raíssa. Eu não entendi o que o Walter quis dizer, mas tudo bem. Não entendi, Walter, o que é que tu quis dizer. Tá? Então, a prevenção no caso do HPV é a vacinação e também o uso de preservativos, tá? Quando a pessoa vai ter uma relação sexual, ela tem que usar preservativo, nesse caso. Agora, o tratamento é o que eu já tinha falado e torna a repetir. No caso do tratamento, não. O tratamento ele tem que procurar um médico especialista. Esse médico vai orientar e vai prescrever e orientar como vai ser feito o tratamento. Por quê? Porque esse tratamento ele é feito pelo médico, tá? São feitos em consultórios médicos. A pessoa não pode simplesmente se tratar em casa, ela tem que ter vai fazer a administração de pomadas ou cauterização, dependendo de como tiver, e vai procurar um consultório médico para fazer esse tratamento, certo? Ok, anotado. Oi, Walter. Vai passar alguma atividade? Se eu conseguir chegar no próximo capítulo, vou. Então, vamos lá. Na página 111, só para a gente ir mais rápido, né? Qual alternativa vocês assinalaram na primeira questão? Alternativa A. Ok. Lembrando que eu dei uma olhada na sala, no Google Sala de Aula, e poucas pessoas enviaram a atividade. As atividades devem ser enviadas, mesmo que a gente faça a correção dessa forma, as atividades devem ser enviadas para que eu possa ter certeza que vocês estão realizando, tá? E essas atividades é uma forma também de pontuar, caso você esteja precisando, tá certo? Dá um jeitinho, Walter. Pega outro celular, enfim, dá um jeitinho de enviar essas atividades, amigo. Eu não vi, certo? Essas atividades, elas são pontuadas. E vale também como a presença de vocês, né? Tudo conta. A segunda questão, qual alternativa vocês assinalaram? Segunda é não. Na segunda questão, alternativa B. Tá? Terceira questão. Não tô conseguindo ver. No caso, a terceira questão é a B. O vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa do organismo. Por isso que a pessoa fica com o organismo debilitado, se ela não fizer um tratamento adequado. Terceira questão, B. E a Nara está presente? Quarta questão. O que vocês assinalaram na quarta questão? Ok, a quarta questão, alternativa B. B de Baitinho. Certo, Raquel. Quinta questão. Quinta questão, alternativa C. Sexta questão. Sexta questão. E o restante do povo.
Alternativa D. Sétima questão. Iego, a 6. A questão 6 é a D, Iego. E a sétima questão é a alternativa o quê? Alternativa C, certo? Sétima questão, C. Oitava questão. Oitava é fácil. Alternativa A. Alternativa A, tá? Coloca a data, por gentileza, de correção. E não esquece de enviar as atividades, que eu estou conferindo todos os dias, tá? O próximo capítulo, nós vamos ver mais um micro-organismo, tá? Só que agora nós vamos vamos falar um pouco sobre as bactérias. Só dar um início, porque a aula já está terminando. Não sei que horas é no relógio de vocês, mas o meu está um pouco confuso com relação da escola.